Quero ler com vocês hoje aqui no capítulo 4 do livro de Filipenses, no versículo 11. Eu digo isso não por causa da pobreza. Quando Paulo escreveu esse texto, Paulo estava preso. E ele estava em extrema pobreza. E ele estava aguardando um donativo que Epafrodito ia levar para ele. Só que Epafrodito adoeceu e não conseguiu levar esse donativo para Paulo. E o que aconteceu? Paulo estava naquela prisão, sentenciado à morte. Daquela prisão, Paulo morreu decapitado. E ele, agora cita esse versículo. Eu digo isso não por causa da pobreza e do estado em que eu me encontro. Preso. Seu amigo que ia levar donativos para ele adoeceu. E ele recebendo tristeza sobre tristeza. Isso fala nesse livro aqui de Filipenses. E mesmo preso, Paulo ainda era perseguido. Se nós abrir um leque e falar sobre o capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele fala de todas as coisas que ele passou, que ele foi fustigado com vara, que ele recebeu 196 açoites, que ele ficou perdido no meio do mar por um dia e uma noite. Ele tinha perigo no campo, perigo da estrada, perigo entre os irmãos, perigo entre os seus compatriotas. E ele diz aqui no versículo 11 de Filipenses, capítulo 4. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o nosso desafio como cristãos, como pessoas que professam o Evangelho e que creem no Evangelho, que é o poder de Deus, de transformação de cada vida, em tempos difíceis como vivemos. Não devemos abandonar, como eu disse na última reunião, devemos preservar o Evangelho que recebemos. Agora estou dizendo para vocês que em tempos difíceis, devemos aprender a viver contente em qualquer situação. Em qualquer momento. E esse processo é o processo de um desenvolvimento de mente. É entender o que é contentamento. O que é o contentamento para uns e o que é o contentamento para outros. Você é contente quando tudo está bem? Você é contente porque tem um bem que te beneficia? Ou porque você tem dinheiro? Ou você é contente só em algumas circunstâncias? Você está vivendo tempos difíceis? Está sentindo um peso nesse tempo? Dor, limitações, impotência, limites, pressões, enfim, amarguras, mágoas, impossibilidades. Mas saiba que tudo é possível aquele que crê. Você está sentindo solidão? Você existe num estado de fraqueza? Com problemas familiares? Está sendo molestado por alguma situação? desconforto, angústias,
Enfim, tantas coisas passam na nossa cabeça, tantas coisas passamos. Fraqueza, debilidade, amarguras, um espírito de derrota ou de desistência. Ou você acha que não tem jeito as coisas? Olha o que Paulo passou. Ele disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, como também sei estar honrado. Nós temos momentos de honra, momentos de glória, mas temos momentos de tristeza, de angústia, de preocupações, de medos, de tormentos. Enfim, são tantas coisas que passam. Aprenda a ser contente em tudo, tanto sendo humilhado quanto honrado, em todas as circunstâncias, porque nós podemos ter a experiência de ter fartura e de ter escassez, ter abundância e passar necessidade. Porque o nosso contentamento não tem a ver com essas coisas. Nosso contentamento que eu estou falando não tem a ver com o seu estado físico, tem a ver com o seu estado mental. Você precisa aprender a desenvolver a sua mente. Paulo, mesmo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, se eu não me engano, ele diz: nós temos a mente de Cristo. Nós temos que alinhar a nossa mente natural com a mente de Deus, com a mente do Espírito, para que nós possamos aprender o contentamento. O que não tem a ver com tudo que acontece na vida e na existência. Porque desenvolver esse estado mental de contentamento é você desenvolver a sua vida no Evangelho para a própria vida. Para você viver essa existência como se estivesse na outra existência. Na existência que virá. Onde seremos absorvidos pela vida. Nós estamos nesse processo. Você aprendeu a viver contente na fartura e na escassez? Aí Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. A maioria das pessoas interpreta esse texto para que a pessoa só encontre benefícios. Eu tudo posso. Eu tudo posso. Sei estar honrado. Beleza, né? Ótimo. Mas sei também ser humilhado. Eu sei ter em abundância, mas eu também sei caminhar durante um período de seca e escassez. E tudo na vida nós vamos ter esses momentos em que você está na montanha e em momentos que você está no vale. E no vale tudo é difícil. Na montanha tudo é fácil. Você está no alto. Você está por cima. Mas a nossa vida natural não tem a ver com contentamento de espírito. É uma posição que você atinge no seu espírito. Gente, Paulo estava para ser morto, decapitado, depois daquela prisão, em Filipos, quando ele escreveu esse texto. Eu tudo posso. Não que eu procure alguma coisa, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito.
Eu recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo todas as vossas necessidades. Tudo é suprido em Cristo. Todas as nossas necessidades. Por isso que nós temos que aprender a viver em qualquer situação. Onde você está? Está a sua felicidade? A situação que você vive hoje, é aí que está a sua felicidade? A sua felicidade, ela tem que estar em toda e qualquer circunstância. Não é verdade? Não é isso que Paulo nos ensina? Precisamos, queridos, aproveitar as oportunidades da existência. Para quê? Para viver o Evangelho, para fazer o bem, para caminhar no Evangelho, naquele Evangelho que nós aprendemos. Viva, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo honrado. Tenha experiência em todas as coisas. Porque as coisas não mudam. Há temporadas que você vive uma coisa, passa, vem outra. Mas a cada vez que você passa, você adquire maturidade. Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol. Todas as coisas são como um círculo. Você vai girando, 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 girando e sempre passa pelos mesmos pontos. Só com outras roupagens. Não tem nada que você viva hoje que já não viveu, que já não passou de uma outra forma. Mas nós temos que aprender em todas as circunstâncias a estar contente, a entender que a felicidade não está nas circunstâncias, porque são circunstâncias. E passam. Fartura, abundância, fome, generosidade. Você habita nessa realidade de felicidade? Você habita nesse nível de felicidade? De estar contente hoje com as situações que você vive, com as situações que virão, boas ou más. Nós precisamos ter equilíbrio no espírito, porque essas coisas não mudam a nossa condição em Deus. Por isso que a nossa alma ela tem que ser conquistada. Tem que ser conquistada para o Espírito. Tiago diz assim: acolhei com mansidão a palavra do Evangelho em voz enxertada, porque ela é poderosa para quê? Para salvar a sua alma. Por que precisamos salvar a nossa alma? Porque a nossa alma no governo, ela nos tira da realidade do Espírito. O Evangelho em nossa vida é o próprio Espírito de Cristo em nós. Se nós vivermos a vida do Evangelho, nós seremos felizes e contentes em qualquer momento. Mesmo chorando, entenda? Mesmo chorando, mesmo passando dificuldades. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aguento tudo, eu avanço, eu não paro. Eu esqueço as coisas que para trás ficaram e avanço para aquelas que estão diante de mim. É o que Paulo fala aqui nos capítulos anteriores do livro de Filipenses. Olha quanta riqueza de um homem que estava humilhado na prisão, perseguido pelos seus compatriotas, pronto para a morte. Já estou sendo oferecido com aspersão de sacrifício. Ele diz, e o tempo da minha partida está próximo.
Mas ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nunca perca a fé, porque tudo é possível ao que crê. Assim como Paulo diz aqui, eu tudo posso. Tudo é possível ao que crê. É possível você vencer a dificuldade. É possível você andar em tranquilidade. É possível. Tudo é possível. Aguentar tudo. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. É isso. É passar, viver os nossos anos. Se nós não formos embora antes, viver até o fim. Sabendo, assim como Paulo sabia que o fim dele estava próximo. Quando nós souber, nós vamos estar contentes da mesma forma. Da maneira que você estiver. Agora, queridos, pensando em tudo que estou falando aqui, a respeito disso que Paulo nos ensina, isso muda a nossa perspectiva de vida. Todo mundo tem dificuldades, mas quando você crê numa palavra dessa e toma isso como um estilo de vida, muda a sua perspectiva de vida. Muda a sua maneira de encarar as coisas. Muda a maneira de você encarar a existência. Muda tudo. Nós não podemos pensar que seremos poupados de alguma circunstância que virá sobre nós. Não. O que tiver que vir, virá. Sejam coisas boas ou coisas não tão boas. Você sabe o que virá? Você não sabe, nem eu sei. As coisas que a vida vai trazer para nós. E o que já trouxe. Para aqueles que estão vivendo há mais tempo, a vida já trouxe tantas surpresas. Mas você está aqui hoje. Você está de pé. Você está ouvindo uma palavra como essa. Que não é uma palavra minha, é uma palavra do Espírito. Uma palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Paulo, que nos traz tanto ensinamento, e nos traz tanta segurança de viver. Porque essa palavra, irmãos, é para nós aprender a viver. Qual o nosso objetivo na vida? Aprender a viver. Viver contente em toda a situação. Sabe por quê? Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é isso. É fazer com que você viva contente. Mesmo diante da morte. Mesmo diante das tragédias. Mesmo diante das contendas. Mesmo diante das separações. Mesmo diante de tudo. Esse é o poder da mente de Cristo em nós. A mente do Evangelho em nós. Se não for assim, para que serve a Boa Nova? Se não for para nos deixar contentes. Tem um texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, que eu vou ler para vocês. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ser piedoso é ser uma pessoa submissa e reverente. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazidos para o mundo. O que você trouxe para cá? Você nasceu sem nada. Então, vivamos uma vida de piedade e de contentamento. Esse é o Evangelho, esse é o poder da Boa Nova. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Você já parou para pensar?
por que você não é feliz? Se não trouxe nada, não vai levar nada. E durante esse período do chegar e o partir, tivemos e não tivemos coisas daqui. Então não são as coisas daqui que nos trazem a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em saber viver com o que você tem, com as coisas que você tem, com as pessoas que te cercam, com a vida que você leva, com o salário que você tem, enfim, com tudo que você tem na vida hoje. Mesmo se você puder avançar, ou está, em vez de avançar, está se atrasando um pouco em relação a essas coisas que não importam nada em relação à felicidade. Chegamos sem nada e vamos partir sem nada. De fato, fonte de lucro na nossa vida é a piedade, a reverência, a submissão à palavra do Evangelho, ao poder da Boa Nova, piedade e contentamento. Tendo sustento e com que se vestir, esteja contente. Veja todas as situações, todas, como oportunidades. Oportunidades. Tenha essa disposição mental. Pegue todas essas coisas que acontecem, faça de uma oportunidade para mudar sua maneira de pensar a respeito daquilo. E tudo vai ser diferente. Tudo aqui, queridos, que eu estou falando está nos alimentando profundamente. Pense nisso. Nada é final. Porque todos os finais são meios para uma outra coisa. Nada é final. Não há fim. Porque se for o fim da nossa vida, nós vamos entrar na outra vida. Por isso que Paulo diz, para mim, o morrer é lucro. Se eu morrer é lucro. E se eu viver é perda. Mas eu estou vivendo por causa dos meus irmãos. Eu tenho que ajudar eles. Por causa desses que eu estou cuidando. Então ele tinha uma outra maneira de ver a vida. Porque essa vida é um caminho, uma travessia apenas. É um trampolim. Nós chegamos, vamos partir para a verdadeira vida que era, que é e há de ser sempre. A morte não está em consideração em relação àquele que pensa com as categorias da mente de Cristo em relação a contentamento. Você entende? Porque a morte é só uma passagem. Você passou, você está num estado perfeito. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, das pessoas que ele ensinava, é mais necessário permanecer na carne. Então a morte não está em consideração para aquele que está em Cristo. Quem tem essa perspectiva de vida está em algo que não tem fim. Amém? Porque dentro de nós está a vida eterna. A vida eterna está em nós. Não tem a ver com
O espaço-tempo, o chegar e o partir, não tem a ver com nascer e morrer. Tem a ver com uma visão eterna do Evangelho. Viver no corpo é Cristo. Morrer é Cristo, então não tem diferença. Posso estar vivendo em extrema pobreza, mas estou contente. Posso estar vivendo em extrema riqueza, mas estou contente. Posso estar doente, à beira da morte, mas estou contente. Posso estar cheio de vida, mas estou contente. Porque não tem a ver com essa questão, essa perspectiva de espaço-tempo. Tem a ver com o estado de nossa mente em Cristo. Tem a ver com a mente de Cristo em nós. Quem tem essa maneira de pensar não vai ser pego por nada. Você não vai se abater por nada. Porque você vai saber viver. Você vai saber caminhar. Nada pode abalar, nada pode parar, nada segura alguém que encurralou a vida. Vocês entenderam isso? Como você encurralou a vida? Porque a vida nos prega o quê? Peças. Não é verdade? Poxa, estava tudo tão bem, por que isso foi acontecer agora? E aí você coloca nessa palavra que eu falei aqui, todas as situações da sua vida. Mas se você está contente em todas as situações, embora você esteja triste, mas você está contente no espírito, que nada vai te derrubar, nada pode vir que você não aguente. Vocês entenderam isso? É bem profundo todo esse ensino aqui. O viver é Deus, o morrer é Deus, o viver é Cristo, o morrer é lucro, o viver é Evangelho, o partir é a glória eterna. Nós fizemos planos e mais planos, apesar de saber que vamos morrer. Né? Podemos pensar, podemos planejar, podemos fazer, mas nada vai nos tirar da alegria daquele que está invadido pela mente de Deus, pela mente de Cristo. Ele aprendeu a viver contente. Todas as dificuldades, em todo aquele processo, que ele finda dizendo, né, que eu vou ser como um sacrifício, igualzinho a Cristo. O tempo da minha partida está próximo. E eu vou embora daqui. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me espera a coroa de justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia da minha morte. Esse é o processo. É o caminho do crescimento da mente, da consciência nossa em relação ao Evangelho. Devemos pensar com a mente de Cristo, andar no mesmo sentimento dele, se conformando a ele, sendo igual a ele. Interessante que o azar de Paulo é que toda a tragédia era o poder que estava transformando ele à imagem e semelhança de Cristo. Você sabe que tudo que acontece conosco é o que está nos moldando para sermos a semelhança dele. É imperfeito, mas perfeito em Cristo. É imperfeito como humano, mas em Cristo é perfeito porque Cristo assumiu as minhas fraquezas e me transformou na fortaleza que Ele é. Ele foi visto enfraquecido na cruz. Ele se esvaziou, Ele se enfraqueceu para que eu me fortalecesse.
Todas as minhas mazelas ele levou com ele. Eu tenho que crer na obra de Cristo. Eu tenho que crer que Cristo já levou todas as coisas por mim. E ele me deu a vida dele. Persevere. Esqueça de tudo que ficou para trás. As obras mortas, as impotências, os pecados. Avance. Ande. Seja como Cristo é. Prossiga para seu prêmio da soberana vocação em Cristo. Nós somos perfeitos nele, em Cristo. Pacifique seu interior, pacifique seus relacionamentos. Mantenha a alegria, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Exercite essa atitude, exercite a sua mente. Todas as nossas dificuldades, elas estão nutrindo o nosso caminho. São adubo para o nosso caminho. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja a vossa moderação conhecida, o seu equilíbrio. A paz de Cristo seja o árbitro na sua vida. A paz mental, a mente guardada, as emoções, os pensamentos, o interior, porque o viver é Cristo e o morrer é Cristo. E por fim, transforme o seu processo mental de diálogo com Deus e oração a Deus. Quem quiser aprender a viver, precisa aprender a pensar. E aqui Paulo nos dá uma aula de como pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, não é de infâmia. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso. É isso. O que também aprendestes, você está aprendendo do Evangelho. O que também recebestes, você está recebendo do Evangelho. O que você está ouvindo do Evangelho. E o que você está vendo do Evangelho, isso pratique. E o Deus da paz será com você. Amém. Faça sua mente escolher o verdadeiro, as coisas sensatas. Viva contente em qualquer situação. Desenvolva esse estado mental. Veja a vida como uma construção. Veja a vida como uma oportunidade. Tirando a morte de consideração. E avance nesse processo de mortificação e de cristificação da sua vida. De Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Oramos? Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por tua palavra, pelo aprendizado, por tudo que ouvimos, por tudo que cremos. Oh, meu Deus, que nós possamos crescer
o crescimento que provém da tua mente, para que compreendamos o contentamento em nossa mente, que nós possamos ser felizes e contentes em qualquer situação, porque não é essa situação, boa ou má, que muda o nosso estado em Cristo, porque nós já temos a tua mente em nós, e a mente de Cristo em nós, é a tua própria vida em nós. Obrigado, Senhor, que nós possamos progredir na fé e jamais deixar de crer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.